As principais notícias políticas da semana. Nesta semana, o cenário político brasileiro foi marcado por diversos acontecimentos relevantes, que envolveram o governo federal, o Congresso Nacional, o Judiciário e a sociedade civil. Veja a seguir um resumo dos principais fatos. IBGE divulga dados sobre favelas no Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou na quarta-feira, 23, os dados do Censo Demográfico de 2020 sobre as favelas no Brasil. Segundo o levantamento, o país tem 13,6 milhões de pessoas vivendo em 6.329 áreas classificadas como aglomerados subnormais, que são assentamentos irregulares caracterizados pela falta de serviços públicos e infraestrutura urbana. O número representa um aumento de 18,5% em relação a 2010, quando havia 11,4 milhões de pessoas em 6.329 favelas. A região Sudeste concentra a maior parte da população favelada, com 7,8 milhões de pessoas, seguida pelo Nordeste, com 3,1 milhões. O Rio de Janeiro é o estado com mais favelas, 1.718, seguido por São Paulo, 1.521, e Bahia, 632. O IBGE também revelou que as favelas apresentam indicadores sociais piores do que o restante do país, como menor renda, menor escolaridade, maior taxa de desemprego, maior incidência de violência e menor acesso à saúde, saneamento, transporte e cultura. O estudo aponta que as favelas são reflexo das desigualdades históricas e estruturais da sociedade brasileira, que demandam políticas públicas integradas e participativas para sua superação. Ministro da Justiça se reúne com o ministro do STF para discutir temas polêmicos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, se reuniu na terça-feira, 23, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Ricardo Lewandowski, para discutir 4 temas polêmicos que estão na pauta do Judiciário e que podem ter impacto no governo federal. Os temas foram: a constitucionalidade da Lei de Segurança Nacional, que vem sendo usada pelo governo para investigar e processar críticos e opositores. Dino defende que a lei, que foi criada durante a ditadura militar, seja revogada ou substituída por uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão e o direito de manifestação. A legalidade da prisão após condenação em segunda instância, que foi derrubada pelo STF em 2019, mas que pode ser retomada por uma proposta de emenda à Constituição, PEC, que tramita no Congresso. Dino é contra a prisão antecipada, que considera uma violação do princípio da presunção de inocência e um instrumento de perseguição política. A validade das provas obtidas pela Operação Spoofing, que revelou conversas comprometedoras entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Operação Lava Jato. Dino defende que as provas sejam compartilhadas com a defesa do ex-presidente Lula, que teve suas condenações anuladas pelo STF em razão da parcialidade de Moro. A competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns conexos a crimes eleitorais, que foi definida pelo STF em 2019, mas que pode ser alterada por um projeto de lei que tramita no Senado. Dino é favorável à competência da Justiça Eleitoral, que considera mais especializada e menos suscetível a interferências políticas. Segundo o blog da jornalista Camila Bonfim, o encontro entre Dino e Lewandowski foi cordial e produtivo, e serviu para aproximar o governo e o judiciário, que têm tido divergências em alguns temas. O ministro da Justiça também pretende se reunir com outros ministros do STF para dialogar sobre assuntos de interesse nacional. Relatório aponta que 100 mil crianças sofrem assédio sexual diariamente nas redes sociais. Um relatório divulgado na segunda-feira, 22, pela organização não governamental Meta, que atua na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, apontou que cerca de 100 mil crianças e adolescentes sofrem assédio sexual diariamente nas redes sociais no Brasil. O estudo, que foi realizado em parceria com a Universidade de São Paulo, USP, analisou mais de 10 milhões de postagens em plataformas como Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, entre janeiro e dezembro de 2023. O relatório revelou que os principais assediadores são homens adultos, que usam perfis falsos ou anônimos para abordar as vítimas, que têm entre 10 e 17 anos, em sua maioria meninas. Os assediadores costumam enviar mensagens elogiosas, sedutoras ou intimidadoras, com o objetivo de obter fotos, vídeos ou informações pessoais das vítimas, ou de marcar encontros com elas.
Em alguns casos, os assediadores também ameaçam, chantageiam ou extorquem as vítimas, que podem sofrer danos psicológicos, físicos e morais. O relatório também mostrou que as redes sociais têm sido omissas ou ineficientes no combate ao assédio sexual infantil, que é um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, e no Código Penal. Segundo o estudo, apenas 15% das denúncias feitas pelos usuários são atendidas pelas plataformas, que demoram em média 72 horas para remover os conteúdos abusivos. Além disso, as redes sociais não disponibilizam canais específicos para denunciar esse tipo de violação, nem oferecem apoio ou orientação às vítimas. A organização Meta cobrou das redes sociais uma maior responsabilidade e transparência na prevenção e no enfrentamento do assédio sexual infantil, e sugeriu algumas medidas, como criar mecanismos de verificação de idade e de identidade dos usuários, para evitar perfis falsos ou anônimos. Desenvolver algoritmos e filtros capazes de detectar e bloquear conteúdos e mensagens suspeitos ou ofensivos. Disponibilizar canais específicos e ágeis para denunciar e remover casos de assédio sexual infantil, e encaminhá-los às autoridades competentes. Oferecer apoio e orientação às vítimas e aos familiares, por meio de profissionais qualificados e de materiais educativos. Promover campanhas de conscientização e de educação digital, para alertar sobre os riscos e as consequências do assédio sexual infantil, e para incentivar o uso seguro e responsável das redes sociais. Governo prepara medidas para reduzir preço das contas de luz. O governo federal anunciou na quinta-feira, 25, que está preparando um pacote de medidas para reduzir o preço das contas de luz dos consumidores brasileiros, que têm sofrido com os sucessivos reajustes tarifários nos últimos anos. As medidas, que devem ser anunciadas nas próximas semanas, envolvem a revisão de subsídios, encargos e impostos que incidem sobre a energia elétrica, e que representam cerca de 50% do valor final pago pelos consumidores. Segundo o ministro de Minas e Energia, Beto Albuquerque, o objetivo é aliviar o bolso dos brasileiros, que têm sido afetados pela crise econômica e pela pandemia de Covid-19, e que precisam de energia elétrica para trabalhar, estudar e se comunicar. O ministro também afirmou que as medidas vão contribuir para a retomada do crescimento econômico, ao reduzir os custos de produção e de consumo, e para a melhoria da qualidade dos serviços de energia elétrica, ao estimular a eficiência e a competitividade do setor. Entre as medidas que estão sendo estudadas pelo governo, estão a redução ou a eliminação de subsídios que beneficiam alguns segmentos de consumidores ou de produtores de energia, como os de fontes renováveis, de irrigação, de carvão mineral e de geração distribuída. O governo argumenta que esses subsídios são injustos, ineficientes e onerosos para os demais consumidores, que acabam pagando mais caro pela energia. A revisão ou a simplificação de encargos e taxas que são cobrados pelo uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia, como o encargo de serviços do sistema, ESS, a conta de desenvolvimento energético, CDE, e a tarifa de uso do sistema de distribuição, TUS. O governo alega que esses encargos são complexos, burocráticos e desproporcionais, e que geram distorções e insegurança jurídica no setor elétrico. A redução ou a isenção de impostos federais, estaduais e municipais que incidem sobre a energia elétrica, como o Imposto sobre CIR,